Poderia ser, né? Se eu tivesse o dom de cantar. Gente, bom, como vocês viram lá naquele meu primeiro vídeo que eu postei, aliás, eu não postei mais nenhum vídeo depois daquele lá sobre romantizar a vida, eu falava lá no primeiro da minha vontade, do meu desejo de voltar pro Ceará. Bueno, aqui estou. Esse vídeo não tem um tema específico, é mais pra falar das últimas coisas que eu vivi, sei lá, pra falar um pouco de saudade também. Bom, pela primeira vez eu viajei de avião e foi uma experiência bem... Uau! Mas pra contextualizar, eu voltei aqui e eu tive que deixar meus amigos, eu fiz muitos amigos lá. Meus amigos que falam espanhol, que são venezuelanos e colombianos e... Bom, se eu vou falar um pouco de experiência, eu tenho que falar muito deles, né? E, bom, se eles estiverem assistindo isso, e eu espero que tenham compreendendo do que eu estou falando. Escrevi cartinhas pra eles, gente, foi muito, sabe? Eu acho que realmente na maior parte do tempo a vida é um filme. Teve despedida no aeroporto, teve cartas, eu escrevi cartas pra todos, me escreveram cartas que eu nem tive coragem de ler ainda porque eu já chorei tudo que eu tinha pra chorar. Que eu tô na casa do meu amigo Cadu, essa blusa é do Cadu, o chapéu é do Cadu, a casa é do Cadu, esse aqui é do Cadu. Bom, espero que ele não se importe, porque ele tá na faculdade agora. Eu vou falar pra vocês como é que tá a minha cabeça agora. Olha, eu tô bem perdido, eu tô com tempo e tempo demais deixa a gente assim meio pensativo, e pensar demais não faz tanto bem assim, dependendo do contexto. Mas eu tive um sentimento, sabe quando você planeja muito uma coisa e quando tá perto, você... O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Graças. Quando tá muito perto de você consumar isso que você tanto planejou, você meio que começa a escutar uma vozinha que tá falando assim, hey, vai mesmo fazer isso? Tem certeza que é o que tu quer? Gente, isso é foda. Eu me considero uma pessoa bem vivida, né? Pra saber se eu devo ou não escutar essas vozes, essas vozes que sabotam decisões. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu tenho que tomar uma decisão que pode mudar minha vida pra sempre, drasticamente, eu fico totalmente paralisado. O que eu tenho vontade de fazer é me deitar na cama e não fazer nada. Ficar como um abajur, parado. Mas eu aprendi algumas coisas na vida, que problemas existem para ser resolvidos, que nunca é o fim, nunca é o fim. A gente pensa que é o fim, mas nunca é o fim. Eu sei bem disso porque eu já achei que fosse o fim muitas vezes. Ontem mesmo eu tava achando que era o fim, mas eu acho que eu carrego o peso de 1000 vidas. Aí uma pessoa, sei lá, de 50 anos vai dizer assim, o que esse menino tá falando? Eu sinto realmente que eu vivi 1000 vidas. Não sei se é porque eu escolhi fazer do jeito, dessa maneira. Eu não diria viver intensamente, eu diria ir, só ir, sabe? Dizer, sim, a mala tá pronta. Se falar assim, ó, tô com passagem aqui com tudo pago pro deserto do Saara. Algo. Eu acredito que por onde a gente passa a gente deixa e também a gente leva, traz pouco, leva menos. Essa é a questão de carregar que eu falo, eu carrego todo mundo que passou por mim, assim, pessoas que foram importantes. É viver uma vida melancólica. Você não vai estar na janela se você dar um sorrisinho ou então fazer uma cara triste lembrando de alguém ou de algum momento que você já viveu. Às vezes também eu me pergunto se eu já vivi o bastante. Se eu tenho que parar. Pra falar bem a verdade, eu tô entre sentimentos totalmente conflitantes. Tô entre não querer ficar, mas também não querer voltar. Não quero nem ficar e nem voltar. Onde que eu fico nesse meio? Ah, o meu espírito livre deve estar querendo alguma coisa nova. Mas pra bater de frente com isso, existe uma voz que tá dizendo calm down, relaxa aí, para. Eu vim aqui com ideia na cabeça todo decidido, as minhas expectativas foram quebradas. E eu acho que a vida, por mais que seja difícil de aceitar, a vida é isso, né? A gente tem nossas expectativas quebradas, nisso a gente acaba tomando outros rumos, e que levam a gente pra onde a gente tinha que ir, talvez. Vocês acreditam nisso? Eu quero acreditar. Eu saí de um emprego lá onde eu tava no Paraná, eu tive a opção de vir embora, né? Eu tinha passagem, tá, ali. Eu poderia ter ido, eu poderia ter pegado minha mala e entrado num ônibus, num avião e ido. Mas, como eu falei, eu fiquei paralisado. E eu decidi ficar. Vou ficar mais um pouquinho para ver se acontece alguma coisa nessa parte do caminho. Nessa minha ficada, o que resultou? Eu tive a oportunidade de fazer uma coisa que eu sempre sonhei, gente, que foi conviver com estrangeiros. Criei um afeto, uma conexão que eu, arrisco dizer, não tive antes com outras pessoas. Não em tão pouco tempo. É uma coisa de outro mundo. De se considerar irmão, de se considerar filho, de se considerar, sei lá, parte de alguma coisa. Porque uma parte de mim sempre quis fazer parte
de algo. Não sei se criar raízes num canto, não sei se eu consigo fazer isso, mas eu sempre quis fazer parte de um grupo e existe uma diferença entre você querer e ter que fazer tudo para dar certo. Existe também, às vezes, quando você quer, faz de tudo, e também existem outras pessoas fazendo de tudo para isso. Eles faziam acontecer. Não era só tipo, eu quero tanto ir ali, mas não, a gente vai, a gente... Nesses momentos, eu juro, eu tô tão desacostumado com isso, de pessoas fazendo acontecer junto comigo, que eu ficava sem reação. Era como se fosse bom demais pra ser verdade. Quando eu chegava em casa do trabalho, assim, no último mês, que eu sabia que eu já tinha comprado passagem e já estava pronto para voltar, eu chorava porque eu acho que a vida é muito incerta também, né? E talvez a gente vê o que aconteceu com aquela menina no vulcão, né? Talvez não tenha volta. Talvez a gente nunca volte a ver as pessoas que a gente amou tanto, sabe? Que a gente viveu aquele momento. Porque eu acho que a gente não conhece a mesma pessoa duas vezes. Eu acho não, eu tenho certeza. Você não vai encontrar de novo aquela pessoa, sabe? Bom, eu só queria falar sobre esse sentimento de não querer voltar, sentir saudade, mas não querer voltar, não saber pra onde vai, mas sabendo que de qualquer forma você vai. Agradecer a essa fase que eu vivi. Teve traumas, mas eu aprendi também. Hoje eu me sinto muito mais corajoso pra furar a bolha, mas também talvez mais apto a aceitar se tiver que ficar, viver o que tem pra viver, sabe? Tô falando isso aqui agora porque eu tô em um momento num pico de esperança. É como eu... Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas era o que eu tinha pra falar. Então, até o próximo vídeo. Só lembrando que esses vídeos não tem nenhuma intenção além de guardar lembranças aqui. Não vão irritar, eu sei, but doesn't matter, doesn't matter, doesn't matter. Tchau, galera.